Olá, seja bem-vindo ao Cine do Blazer, esteja pronto para entrar em chamas com mais um recap. Hoje eu irei contar para vocês sobre um filme de drama sul-coreano chamado Milagre na Cela 7, então alerta de spoilers. O filme começa com uma cena onde Lee Seong, que tem apenas 6 anos, juntamente com seu pai Young-woo, que é portador de uma deficiência mental, do lado de fora de uma loja onde pai e filha são vistos juntos repetindo passos de dança vistos em um anúncio em um aparelho de TV com a abertura do anime chamado Sailor Moon. Então, Lee Seong, ao olhar para a loja, pede ao seu pai que compre uma mochila da Sailor Moon para dar de presente para ela. Yongo diz a ela que assim que receber o seu pagamento no dia seguinte, irá comprar a mochila para ela. No entanto, outro comprador compra a última mochila disponível no estoque nesse exato momento. Imediatamente, Yongo entra na loja falando e agindo infantilmente com a gerente por causa da sua deficiência, pedindo a bolsa porque eles a procuravam há muito tempo. O cliente que comprou a bolsa é um comissário de polícia e dá um tapa na cara de Yongo assim que ele tenta tomar a mochila da sua filha chamada Choi. Na cena seguinte, testemunhamos a pequena Yeseong assumindo o comando e cuidando do seu pai da melhor maneira possível que uma menina de 6 anos poderia fazer. Os dois têm um ritual específico matinal de até logo, onde Yeseong conta até 3 e seu pai Yongo se vira para fazer as mais diferentes caretas engraçadas. Choi, a filha do comissário, encontra Yongo no dia seguinte depois do trabalho e tenta mostrar a ele que existe uma outra loja que vende a mesma mochila. Choi instrui a Yongo a acompanhá-la até a loja, mas ela escorrega na calçada gelada e cai um tijolo em cima da sua cabeça. Yongo, ao ver a garota inconsciente, imediatamente tenta realizar os primeiros socorros e tenta afrouxar as calças da garota para que ela tenha uma circulação sanguínea adequada. Entretanto, uma mulher passando pela rua vê a cena e pensa-se em uma tentativa de agressão sexual, e Yongo é denunciado e preso pela polícia sob acusação de estupro e assassinato. Os detetives estão tentando interrogá-lo sobre o que aconteceu. No entanto, ele está constantemente afirmando que a sua filha Yeseong está esperando por ele em casa sozinha, e ao tentar voltar, ele é atacado pelos policiais que são fotografados pela mídia. Então os oficiais fazem uma falsa acusação, dizendo que Yongu os atacou primeiro. Na manhã seguinte, Yeseong sai de casa para procurar o seu pai, e Yongu é transportado para o mesmo local onde o evento aconteceu para uma verificação oficial. Lá, os policiais o obrigam a fazer uma falsa reconstituição em troca de poder rever sua filha novamente. E as ações de Yongu são interpretadas pelos policiais como um estupro e assassinato de um menor. Quando Yeseong vê o seu pai sendo levado pelos policiais, ela corre até ele. No entanto, um dos policiais a agarra e eles não podem se reencontrar. Yongu então é levado para a prisão, onde é colocado em uma cela de número 7, junto com outros 5 detentos. Eles são Bong-sik, preso por bater carteiras, Chun-ho e o vozinho, onde estão presos por fraude, e Manbeon, que está preso por adultério, e Yang, que está lá por contrabando e por negociar com yakuzas. Nenhum dos companheiros de cela de Yongo gosta dele por causa do crime que ele foi falsamente acusado e por causa da sua deficiência mental. Logo no primeiro dia, ele é brutalmente espancado. No entanto, eles ficam emocionados ao saber que ele será executado em pouquíssimo tempo, o que causa estranheza em todos. Na prisão existem muitas gangues, e o líder de uma dessas gangues é Yang, que está na cela de Yanggu. Então, um dia, Yanggu percebe que uma gangue rival está pronta para atacar Yang e corre para protegê-lo. Ele consegue salvar a vida dele, impedindo que ele seja esfaqueado. E assim, por ter tido a sua vida salva por Yang-ho, ele se oferece em ajudar o nosso protagonista de uma maneira que ele possa retribuir o favor. Yang-ho diz a Yang que quer ver sua filha mais uma vez. Na cena seguinte, podemos ver uma banda de coral de uma igreja tocando em coro para os detentos. No coro, vemos a pequena Yeseong, onde ela é vista dançando e tocando um pandeiro. O diretor fica surpreso ao ver crianças no coral da prisão, mas antes que ele possa saber o que está de fato acontecendo, ele recebe um telefonema do primeiro-ministro e é forçado a deixar o evento. Sentindo a oportunidade, Mebeon tira Yeseong do palco e a coloca em uma caixa para levá-la para ver o seu pai. A equipe de Yang é bem sucedida em trazer Yeseong para a prisão e reconciliá-la com seu pai. A nossa dupla, pai e filha, finalmente se reencontra depois de tanto tempo e se abraçam. Enquanto isso, Yongu continua dizendo à sua filha que ele não é uma pessoa ruim. Em seguida, a garotinha é apresentada aos companheiros de cela do seu pai. Então,
chega a hora de ela retornar. No entanto, Yeseong não quer voltar para casa. Prefere permanecer na prisão ao lado do seu pai e falar para todos que é especialista em se esconder. Manbeon, por outro lado, consegue acalmá-la e confiná-la novamente na caixa para retornar ao ônibus do coral. Mas antes que ele possa chegar até lá, o ônibus parte e os portões da prisão se fecham, forçando Manbeon a devolver a caixa de volta à cela. Dentro da cela, todos os outros presos temem que, se forem pegos pelos guardas, as suas penas sejam aumentadas. Um dia, enquanto eles realizavam as tarefas de limpeza, eles elaboram um plano para transportar a menina para fora do presídio quando outro grupo vier para se apresentar. Nesse mesmo dia, o diretor da prisão recebe fotos do evento do coral anterior e descobre que uma das crianças está desaparecida. Para encontrar a garota desaparecida, ele envia todos os seus homens para examinar cada uma das celas da prisão, e todos na cela de número 7 estão extremamente assustados e começam a pensar em um plano para esconder a pequena Yeseong. Apesar dos seus melhores esforços, a jovem é descoberta pelo diretor e é levada para a creche, enquanto Yongu é confinado na solitária como forma de punição. Naquela mesma noite, um detento incendeia sua própria cela, pedindo para que deixem ver o seu pai uma última vez. Ele não presta atenção em ninguém e continua jogando gasolina nas chamas, e o fogo se alastra para as demais partes da prisão. O diretor da prisão tenta se aproximar dele para detê-lo, mas acaba ficando trancado em uma das celas, ardendo em chamas. Durante a confusão, todos os demais presos são libertados. Ao sair, Yongu observa o diretor preso nas chamas e, vendo ele nessas condições, o nosso protagonista se põe em perigo para salvá-lo. Na manhã seguinte, o diretor acorda em um quarto de hospital onde ele é informado pelo médico que Yongu arriscou a sua própria vida para resgatá-lo, e o diretor olha para Yongu, que está gravemente ferido, deitado ao lado dele. Enquanto isso, a pequena Yeseong fala com a sua instrutora, contando toda a sua história, tentando convencê-la a levá-la para a prisão novamente para que ela possa ver o seu pai. A instrutora fica comovida com a história da jovem e aceita o pedido da menina em levá-la para a prisão. No momento que a dupla pai e filha se reúne novamente, o diretor está de olho neles. Naquela mesma noite, o diretor começa a investigar sobre o caso de Yongu e começa a suspeitar que o caso foi forjado e que Yongu é inocente. Mais tarde, o diretor faz uma visita ao escritório de investigação e fala com um dos seus colegas sobre o caso de Yongu. O colega informa que o caso era da filha de um comissário de polícia que eles tiveram que correr para dar o veredito. Depois de examinar o arquivo do caso, o diretor também descobre que o testemunho de Yongu é falsificado. Vendo a injustiça pela qual Yongu passou, o diretor deixa a pequena Yeseong visitar o seu pai todos os dias depois da escola, e lá ela se apega a todos os companheiros da cela número 7. Ela até os ensina a escrever, e Bon-shik desabafa com a pequena garota que não consegue se comunicar com sua esposa grávida. Então, Yeseong lhe empresta um celular que ela pegou emprestado de um de seus amigos. Na manhã seguinte, um dos guardas corre em direção a Yongu, informando que seu julgamento está se aproximando. Depois de ouvir isso, todos seus companheiros de cela resolvem prepará-lo para o julgamento, assim ajudando-o a conquistar sua inocência no tribunal. E eles querem uma explicação detalhada de Yongu sobre todo o incidente, e Yong conta que ele estava apenas seguindo a jovem e de repente a viu no chão sangrando pela cabeça. Então os companheiros de cela ficam perplexos sobre como alguém pode morrer por cair enquanto corre. Então, eles recriam toda a cena e concluem que a menina morreu após escorregar no chão congelado e ser atingida na cabeça por um tijolo. Antes do julgamento, Yongu é instruído pelos seus companheiros de cela sobre como responder às possíveis perguntas da promotoria. Então, ele pratica diligentemente todos os dias e se torna excelente em responder às perguntas apresentadas pelos seus colegas de cela. Os detentos lembram Yongu a ensaiar as respostas para as possíveis perguntas em todos os lugares que ele for. Enquanto isso, um advogado do estado visita Yongu na prisão e o ameaça para confessar sobre o assassinato, e ele continua dizendo que o comissário de polícia é uma figura poderosa que pode arruinar a vida da sua filha se ele se recusar a confessar. Para provar a inocência de Yongu, Yeseong, o diretor da prisão e todos os prisioneiros da cela número 7 participam do seu julgamento. Infelizmente, o comissário visita Yongu antes do seu julgamento, onde ele o agride brutalmente enquanto ameaça matar sua filha a menos que ele confesse. Para proteger a sua filha, Yongu faz o sacrifício final supremo. Ele alega, durante o julgamento, que matou a filha do comissário, e no dia 23 de dezembro, Yongu é condenado à morte. Infelizmente,
O dia 23 de dezembro também é o aniversário da pequena Ye Seong. Ao saberem disso, os companheiros de cela dele ficam extremamente tristes e decidem se juntar para criar um plano de fuga para a dupla. Durante uma função na prisão, Ye Seong e Yoon-go são levados a um balão de ar quente, onde seus amigos que construíram esse balão para ajudá-los a fugir tentam impedir a todo custo que os guardas tentem capturá-los. Infelizmente, a linha do balão fica presa no arame farpado, mas ao invés de ficarem tristes e se lamentando, eles aproveitam esse momento para ver o pôr do sol por uma última vez. E de volta à cela, os presos comemoram o aniversário da pequena Ye Seong antes de Yoon-go ser executado. A garotinha e Yoon-go a surpreende com a mochila da Sailor Moon que ela sempre quis. Muito feliz com o presente, Ye Seong se curva e agradece a Yoon-go por ser seu pai. No entanto, as comemorações são logo interrompidas quando o executor chama Yoon-go para a cela de execução. Os companheiros de cela estão devastados nesse momento, mas escondem suas lágrimas e mentem para Ye Seong que seu pai está apenas sendo transferido para uma cela diferente. Antes de ser escoltado, Yoon-go abraça sua filha e começa a chorar. Ele começa a chorar e implora aos guardas que ele não quer ser separado da sua filha, mas eles são impotentes e não podem ajudá-lo. Então, Yoon-go é executado por causa de falsas acusações. Agora, o tempo passou e vemos no presente a pequena Ye Seong já adulta, que por sua vez foi adotada pelo diretor da prisão e estuda todos os dias para se tornar uma excelente advogada, e depois de ter se formado ela apela para o caso. A cena muda para a garota solicitando os registros relacionados ao caso de sequestro e assassinato realizado por Yoon-go, que ocorreu em 1997. Então ela sai da prisão e depois de receber toda a papelada, ela encontra um balão pairando no alto da prisão e ela para em frente a esse balão que está preso na cerca de arame farpado. A cena se move para uma audiência no tribunal onde o mesmo caso de 1997 está sendo julgado pela segunda vez. Ye Seong está fazendo a defesa do caso pedindo a reinvestigação de todas as provas que foram apresentadas ao tribunal. O advogado de oposição pergunta se ela estava presente quando o incidente aconteceu. Então, Ye Seong responde que não testemunhou o incidente, mas estava lá assistindo toda a investigação. E com a ajuda dos testemunhos dos presos, do diretor e do apoio da opinião pública, Yoon-go é finalmente considerado inocente e, portanto, exonerado da sentença. Esse é um laço de amor. Apesar das suas diferenças, vemos que Yoon-go, mesmo com sua deficiência mental, trabalhava arduamente para dar o melhor que ele podia à sua filha. E esse filme nos deixa como lição que devemos observar todos os pontos de vista de uma história e buscarmos sermos imparciais, não nos deixando levar emocionalmente pelas aparências de uma situação. Portanto, devemos buscar todas as evidências e contradições de um fato sempre. Recomendo esse filme. Obrigado por assistirem. Mais vídeos do Cine do Blazer.